Se tu tá pensando em comprar um imóvel, tu tá com medo, tu tá com uma insegurançazinha, principalmente de dar um passo maior do que a perna, fica nesse vídeo, eu vou te falar algumas etapas que foram muito importantes pra minha escolha, tá? De comprar um imóvel e de perder esse medo, de ter feito isso com segurança, com estratégia e principalmente sem precisar me preocupar se em algum momento podia dar errado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, eu tenho outros vídeos falando sobre isso, de como uma pessoa comum, que tem um salário comum e que vive como a maior parte das pessoas, consegue se organizar melhor e cuidar melhor do seu dinheiro para conseguir ter conquistas como essa, que são tão importantes como um imóvel. E para isso, é muito importante a gente pensar, né, se o que vale a pena é comprar agora esse imóvel, porque para mim sempre vai valer a pena comprar, tá? Eu não tenho essa discussão entre comprar e alugar, na minha cabeça ela não existe. Mas é interessante saber se agora isso serve pra tua vida. E eu tive alguns pensamentos antes de tomar essa decisão, no meu caso, tá? De entender que o imóvel é um custo muito alto. E tu sabe disso porque tu já deve estar pesquisando e tu tá conseguindo ver o parâmetro de quanto às vezes parece irreal na nossa vida conseguir conquistar um imóvel, né? Principalmente na nossa geração. Então é bem complicado. E entender que o imóvel ele é algo de baixa liquidez, gente. Então não é algo que, se deu errado, eu pego ele, vendo e é rápido. Não é rápido de vender um imóvel. Então não conte com o dinheiro do imóvel caso tudo dê errado, porque é difícil e demanda tempo. Então antes de fazer essa compra, eu vou te dar algumas perguntas que eu acho que são muito importantes que eu anotei aqui, que é se tu pretende morar nesse lugar mais de 5 anos. Por que eu te pergunto isso, tá? Porque às vezes tu não tem que pensar naquele imóvel tanto pra morar. Às vezes tu tem que pensar naquele imóvel como uma forma de investimento. E é totalmente diferente a percepção de investimento, tu tem que procurar um retorno financeiro naquilo e procurar para morar o resto da tua vida, ou boa parte da tua vida, que é algo que tu tem que pensar mais na tua rotina, em localização e coisas que façam sentido para ti. Então, primeiro, antes de começar a procurar tudo isso, pensa em qual sentido esse imóvel vai ter para ti. E depois disso, tu tem que começar a pensar em questão financeira, tá? A tua renda, ela é estável? Bah, Ingrid, eu sou autônoma, que é o que nem o meu caso. Ela varia bastante, tá? Ela varia bastante, mas o que é estável? Dentro disso que varia, o que é mais estável? Qual que é o mínimo, normalmente, que tu tem naquele mês pra te começar a pensar nisso? Porque, tá, gente? Normalmente, um cálculo base que tem aqui no mercado, que a gente se discute a cada 1.200 de renda, 100 mil de financiamento é liberado. Então, começa a pensar por essa ótica, tá? O quanto, mais ou menos, tu pode pesquisar de linha de mercado para um imóvel. Depois disso, entender se tu tem uma reserva de emergência. Gente, não faz sentido tu pensar em comprar um imóvel se tu não tem nem reserva de emergência. Porque se dá errado, se uma parcela sair um pouco maior do que estava previsto, se tu tiver qualquer percurso ali no meio do caminho, tanto de vida pessoal quanto ligados ao imóvel, tu não vai ter como cobrir isso, gente. Se tu não tem isso bem alinhado, talvez agora não seja a hora de tu comprar. Tu tem que se preparar melhor para isso, para depois sim conseguir tomar essa decisão que vai redigir tanta coisa na tua vida futuramente, tá? O que é importante tu pensar? O quanto que tu pode pagar. Ingrid, por que a gente está discutindo sobre isso? Porque tu tem que entender quanto que tu tem para dar de entrada. Ingrid, vou comprar minha casa, minha vida, não precisa de entrada. Acho que as pessoas às vezes não têm noção do quanto ter dinheiro te possibilita coisas. Às vezes tu ter esse dinheiro da entrada guardado, por mais que tu compre um imóvel sem entrada, tu vai conseguir barganhar. Tu vai conseguir negociar melhor um imóvel. Às vezes tu vai sair de um imóvel que tu não queria tanto para um imóvel de muito maior potencial e que faça mais sentido na tua vida porque tu tinha um dinheirinho guardado. Então tem um dinheiro guardado para dar de entrada. Por favor, tá? Principalmente porque é muito difícil de calcular esses parcelamentos de entrada. Às vezes te prometem uma coisa, não vai ser aquilo que tá sendo prometido, e tu provavelmente já viu isso em vídeos, TikTok, YouTube, o pessoal falando que descorrelacionou muito do que o corretor prometeu, tá? Então tenha esse valor. Entenda o quanto da tua renda tu pode comprometer. Em regra, normalmente é 33% que o banco compromete da tua renda para disponibilizar de financiamento. Então, ok, o banco às vezes vai te liberar aquilo lá de crédito, mas tu, te conhecendo, tu tem como colocar 33% da tua renda só para pagar um financiamento? Se não tem, acho que é bom tu começar a pensar com mais carinho essa possibilidade, tá? Depois, o quanto que tu pretende gastar nessa compra. Isso é muito importante, gente. Tenta colocar uns tetos, porque às vezes as pessoas não têm uma noção, muitas vezes, dessa realidade de quanto custa ter um imóvel. Eu fiz aqui um cálculo de um imóvel de 300 mil reais, por exemplo, tá? Porque eu não sei de que região tu é. Aqui na minha região eu consigo imóveis muito mais baratos. Eu consigo de imóveis de 100 mil até muito mais, né? Não existe limite, o céu é o limite. Mas às vezes na tua região 300 mil é um imóvel, né, bem base, assim.
Então, pensando nisso, tá? Pensa que se um imóvel custou 300 mil reais, uma entrada costuma ser no mínimo 20% do imóvel, 60 mil reais de entrada. As taxas de documento costumam ficar em torno de 5% do imóvel, 15 mil de entrada, pensando num imóvel de 300 mil, tá, pessoal? E daí tu tem outras coisas. Às vezes tu tem imóveis, tu tem reforma e imprevistos, porque assim como um carro, uma casa, às vezes tem uma caixinha de surpresa, tu vai mexer em alguma coisa, tu começa a descobrir um monte de outras coisas. Então tem que ter um dinheirinho guardado. E daí pensando nisso, Ingrid, eu tenho dinheiro para pagar à vista. O que tu acha, financiamento ou à vista? Eu saio da regra do financiamento sempre que possível com uma taxa boa, tá? Porque se tu se desprender de um dinheiro que tu já tem certo e colocar tudo numa cartela só de ovos, pra mim não faz sentido, sabe? Pegar todos os ovos que tu tem e botar numa cesta com risco de quebrar, pra mim não faz sentido. Então, cara, simula em vários bancos, vê as taxas. Se tu tá no teu primeiro imóvel, tu tem uma renda baixa, aproveita do Minha Casa Minha Vida. Isso é muito bom, tu ganha subsídio, tu ganha uma taxa de juros muito boa, né? A primeira faixa às vezes fica em torno ali de 5% de taxa de juros e a gente não tem isso no mercado. Para quem tem renda mais alta, sabe, não existe uma taxa de juros de 5% no mercado, como tem pro Minha Casa Minha Vida. Então, utilize desses benefícios, sabe? E na hora de simular em vários bancos, né, caso não seja Minha Casa Minha Vida, que tem que ser pela Caixa, simule em vários bancos e compare o CET, que é o custo efetivo total. Às vezes não se prenda tanto na taxa de juros que está lá né, bem na frente do contrato. Se importa com esse custo efetivo total, porque é ali que vai realmente dizer o que vai redigir o teu contrato e como ele vai seguir. Ingrid, precisa escolher entre sistemas de amortização, saque e price, não entendo muito sobre isso, pesquisa. Pesquisa bastante sobre isso, porque isso vai ditar muito, principalmente quando é para morar, que tu vai durar aquele financiamento por muito tempo, vai dizer muito sobre o teu financiamento. Eu presto consultoria disso, tá? Então, na grande maioria das vezes, eu não tive um caso até hoje que valeu mais a pena price, tá? Para meus clientes. Já tive pessoas que me falaram que para seus clientes fizeram sentido. Mas, normalmente, o que faz sentido é saque ligado a TR. Fala isso pro teu corretor, que vai ser provavelmente a melhor opção para ti na grande maioria das vezes, tá? E se tu tem o FGTS, né, ele for elegível, utiliza dele. Porque vale muito a pena ali para amortização e tudo mais, vai facilitar muito, vai adiantar muito tempo do teu contrato. Agora, se tu tem boa parte do dinheiro e tu conseguir ali, sei lá, um desconto de 15% no valor do imóvel, daí vale a pena pagar à vista. Tem essa exceção, tá? Quando tu tem um desconto muito bom para conseguir negociar no à vista, daí provavelmente vai valer a pena. Mas se tu não tem um desconto assim estratosférico, vai de financiamento, vai com segurança, deixa aquele dinheiro ali aplicado, rendendo, que vai fazer muito mais sentido. Agora, na hora de escolher o imóvel, o que é importante, tá? Eu anotei aqui: localização, segurança, acesso e valorização. Valorização, principalmente se for para investir, não for para morar. Tu tem que pensar nisso, tá? Tu tem que pensar o que tem próximo daquele ambiente, como que funciona a rotina daquele ambiente. Então, vai ser novo, vai ser usado, vai ser construção, vai ser leilão, isso é outros 500. Mas tu tem que focar muito nessas outras coisas, sabe? Tamanho, vaga, área comum, porque assim, obviamente vai ter muito mais liquidez um imóvel de 2 quartos, que é para uma família, do que um imóvel, um estúdio, por exemplo, que cabe menos pessoas, que uma família muitas vezes não vive bem, às vezes nem tem como num espaço ali, né? Quando a gente fala de São Paulo, que não é a minha realidade, de 30 metros quadrados no estúdio, não faz sentido para uma família. Mas faz sentido às vezes para investimento, para Airbnb, para outras coisas. Então tu tem que analisar o que faz sentido para ti nesse momento, tá? Tem que ser muito racional, não dá para ser emocional. Então, cara, visita em horários diferentes. Porque a gente quer um imóvel para morar e a gente não tem noção de que às 6 horas, quando, sei lá, todo mundo larga no trabalho, aquela rua que era tranquila às vezes é uma tranqueira. Então tu tem que ir em horários diferentes, conversa com o vizinho, com o mercado, com tudo. Faz essa pesquisa de mercado e faça uma avaliação muito crítica, sabe? Porque muitas vezes tu vai passar anos. Se é para morar, tu vai passar às vezes tua vida inteira naquele imóvel, tu tem que fazer com muito carinho essa escolha. E pensando nisso, cara, alinhei isso tudo. Pense em documentação, pessoal. Para cair num golpe, infelizmente, é muito fácil. Então, tu tem que ter a matrícula atualizada do imóvel. Tu tem que ter a certidão negativa, né, dos débitos desse imóvel, para ver se nessa matrícula não tem um processo, se a pessoa que tá te vendendo não tem um processo, se não tem dívida aí correndo. Porque, assim, principalmente situação, né, regular ali com condomínio, caso seja o caso, cara, vai a leilão por causa de condomínio, vai a leilão por causa de IPTU, vai a leilão por causa de um monte de coisa. Então tem que tomar muito cuidado para não cair num golpe nisso tudo e ter um contrato bem redigido, né? Ser um corretor de confiança ou que seja com um advogado que tenha acesso para isso, ou pesquisar bastante, ler o contrato, não sair assinando as coisas para ver se faz sentido para ti, para evitar, enfim, dor de cabeça no futuro.
E agora, como dica final, eu quero falar a minha experiência, tá? Como eu adquiri meu primeiro imóvel e falar como que a organização ela conseguiu abrir portas para mim. Assim como vocês, provavelmente, eu comecei com a minha reserva de emergência, tá? E quando eu vi que ela já estava completa e que eu já não tinha que começar a entender qual seria o meu próximo objetivo, naquela época eu já tinha comprado a minha moto, que era a moto dos meus sonhos, eu já tinha terminado então a minha reserva de emergência e já tinha saído da casa dos meus pais, que era uma outra meta que eu tinha. Então, naquele momento, eu comecei a criar esse novo objetivo, que era comprar meu primeiro imóvel. E eu ainda não sabia se eu queria morar, se eu queria investir, mas eu sabia que eu queria comprar com a tranquilidade que eu havia comprado esses meus outros sonhos. E pensando nisso, eu comecei a juntar o dinheiro, e enquanto eu juntava dinheiro, eu comecei a pesquisar muito o mercado da minha região. E naquela época eu lembro que custava ali entre 160 mil e 230 mil reais um apartamento, na época que era o mais barato, assim, que tinha na região, casa era muito fora, assim, do normal. E isso começou a me ajudar a entender o mercado e reconhecer, então, as boas oportunidades que tinha. Eu fiz muita visita, eu conversei com muito corretor, assim, foi uma época que eu enchi o saco dos corretores. Queria saber tudo, sobre financiamento, sobre tudo que eu podia, eu queria ter conhecimento. E até que um dia, eu navegando no Instagram, eu me deparei com o perfil do Leilão com Victor. Eu recomendo muito que vocês vão lá, começam a seguir ele e acompanhar ele. E ali, naquele momento, eu me apaixonei pelo assunto e o universo leilão de imóveis. E foi dessa forma, então, que com o valor que eu tinha juntado para dar adiantada um primeiro imóvel, eu consegui comprar um apartamento. E esse apartamento hoje, então, é uma das minhas fontes de renda, eu alugo ele. E se você ficou curioso sobre esse assunto, eu só quero dizer para ti, a organização, ela te ajuda que quando as oportunidades surgirem, tu conseguir abraçar elas. E graças a eu estar procurando sobre imóveis, esse perfil, né, do Victor apareceu na minha vida e fez com que eu não só conseguisse comprar um imóvel, mas tivesse uma alavancagem de investimento muito grande e um avanço muito grande que, cara, mudou a minha vida, realmente mudou a minha vida. E se tu tem interesse sobre esse assunto, sobre o mundo dos leilões, entender pelo menos como que eu fiz essa minha primeira arrematação, como eu estudei sobre isso e como foi todo esse processo até eu assinar os papéis, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai ser o próximo vídeo do canal, vai ser sobre isso. E principalmente, não perde as oportunidades da tua vida. Se organize pra isso, tá bom? Tchau, tchau.